Olá, meus queridos, minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo. E hoje vamos falar sobre constelações. Eu sou Diana Sousa Faustino, sou terapeuta espiritual, sou consteladora, trabalho com o feminino e, tanto cá estou hoje para vos trazer mais um vídeo de informação que eu considero bastante relevante. A ideia também deste canal é passar-vos sempre a informação mais real, no sentido de as ferramentas que existem. E até mesmo partilhas e por aí fora, portanto fiquem por aí para acompanhar esta evolução também deste canal. Então, hoje eu gostava muito de começar a falar sobre constelações, porque às vezes nós temos assim algumas coisas na nossa vida que nós não percebemos muito bem o que é que se passa, porque é que estamos a repetir padrões, porque é que eu tenho o comportamento da minha mãe, porque é que eu tenho o comportamento do meu pai, porque é que eu sinto-me super ligada à minha bisavó, à minha avó. Porque é que a minha vida é bloqueada em alguns aspectos? Porque é que os relacionamentos não fluem? Porque é que o dinheiro não flui? Portanto, porque é que a vida está bloqueada? E normalmente estas são algumas das histórias, não é, que em sessão me trazem, que é alguma coisa está errado, alguma coisa não está a fluir, ok? E há muitas pessoas, e isto é muito bonito ver que nós finalmente temos uma ferramenta que nos dá este apoio de transcendência destas situações e que vai mesmo à raiz, que é as constelações. Portanto, eu não, por muito que hajam outras ferramentas maravilhosas que há, que apoiam neste trabalho também, não é? As constelações é uma das ferramentas que ajuda mesmo à séria a ir à raiz da questão. Então, muitas vezes nós estamos com estes pesos, estamos com estas histórias e nós não sabemos que estamos leais a isto. Nós não sabemos que nós, de alguma forma, criámos aqui um espaço para carregar estas histórias dos nossos ancestrais. Então, como é que isto se processa? Vamos aqui ver. Eu posso-vos falar aqui e dar-vos um olhar mais do espiritual, não é? As constelações num olhar espiritual e também as constelações num olhar um bocadinho mais material, físico, cá de baixo, não é? Então vou já começar pelo mais simples, não é? O que é cá de baixo? Reparem numa coisa. Se eu tenho o cabelo de um dos meus ancestrais, claro que é meu, não é? Mas o tipo de cabelo é também passado de geração em geração, o tipo de pele, o tipo de olhos, a cor de olhos, até não é, formas de corpo. Então, naturalmente, o psicológico, a parte de dores não resolvidas, de bloqueios não resolvidos, eles também passam de geração em geração. Ok? No ADN não passa apenas além da cor dos nossos olhos ou o formato do corpo, passa também o estado psíquico, o estado emocional, passa tudo, né? Não há exclusão de nenhuma característica. Né? Ora, podemos é ativá-la ou não, ok? Mas isso, pronto. Agora, a nível de nós olharmos para isto de uma maneira muito cara terra, muito objetiva, é isto, sabem? É que há situações que passam de geração em geração, ok? Situações que não foram trabalhadas lá atrás, porque não havia hipótese de as trabalhar, ok? Hoje nós temos acesso a muita ajuda, a psicólogos, a psiquiatras, a médicos. Antigamente isso não era assim, ok? Nós estamos a falar de uma evolução que se calhar começou pá, aí há 30, 40, 50 anos o pedir ajuda a um psicólogo, o pedir ajuda a um médico porque não estamos a sentir bem, ok? Então, nós não podemos estar à espera que os nossos ancestrais, que não tinham ferramentas para as trabalhar, para trabalhar estas histórias, para trabalhar estas dores, não é? E quando eu falo de dores, é dores de mortes que não foram, não é? Não houve um corpo para chorar aquela morte, filhos que morreram muito cedo, abortos, pessoas que morreram muito cedo e que eram muito cedo, a morte é sempre muito cedo, não é? Para quem cá fica, mas pessoas que tínhamos grandes ligações, aos nossos ancestrais tinham grandes ligações e que partiram, e portanto foi um grande choque. Não é? Então, pessoas que ficaram viúvas muito cedo, pessoas que passaram por abusos, pessoas que foram violentadas. Portanto, nós não podemos exigir aos nossos ancestrais que eles tivessem trabalhado essas histórias, não é? Então, de alguma forma, porque não havia esta hipótese, não havia hipótese deles serem ajudados, porque não havia quem os ajudasse, ok? Ou havia, mas era de pouco acesso, não é? Aos meros humanos, vamos por assim. Portanto, eram coisas que muitas vezes eram muito, muito caras e as pessoas não tinham acesso. E portanto,
esta informação que não foi trabalhada lá atrás, que não foi vista, não foi acolhida, que não foi amparada lá atrás, realmente há tendência para repetir estes padrões, há tendência para isto lá mais à frente, alguém no sistema, portanto, agora as nossas gerações, dizerem assim: olha, está que esta história tem que ser vista, olha, está que esta situação tem que ser olhada, e portanto, e depois nós sentirmos esse tal bloqueio. Agora, a nível espiritual, não é? Porque eu sou terapeuta espiritual, como eu já vos disse, porque eu trabalho com a alma, eu trabalho com o espírito. É interessante que lá em cima a visão que nós temos das constelações é: eu escolho o meu pai e a minha mãe, ok? Porque eles vão dar as melhores características que eu preciso para a minha alma fazer o seu percurso cá em baixo, ok? E agora há pessoas que me dizem: mas, ó Diana, o meu pai e a minha mãe trataram-me tão mal, fizeram-me isto e aquilo. Tudo muito bem. A nossa alma escolhe coisas que nós às vezes não temos muita percepção daquilo que ela escolheu, não é? Então temos estas situações para trabalhar. Mas a maior parte destas situações de pessoas, por exemplo, que passaram abusos, que passaram muita violência, são repetição de padrão. Ok? Então a nossa alma escolheu esta família. Agora, quando chegou cá abaixo, não é? Porque todo o sistema teve que dizer que sim para que esta alma pudesse encarnar, quando chegou cá abaixo, sentiu tanto peso e sentiu tanta coisa que tinha que ser vista e trabalhada, que disse: eu vou agarrar naquela mochila, eu vou agarrar naquela história, eu vou agarrar naquela situação que não foi vista e vou representá-la. Então, nós temos, até às vezes no sistema, situações que não se percebe porque é que 5, 6 gerações de mulheres passaram exatamente a mesma coisa, sabem? E é quase como uma história de família que tem que ter uma continuidade. Há quase uma lealdade de grupo, não é? Se elas não tiveram, quem sou eu para ter? Então eu também vou entrar nesta lealdade. Então, é muito interessante nós olharmos tanto numa visão mais prática como numa visão mais espiritualizada da coisa, em que a nossa alma realmente precisava de características físicas e até mesmo emocionais para fazer o seu processo cá em baixo. Então escolheu o pai e a mãe. E naturalmente que também teve que escolher todo o sistema que essas pessoas pertenciam, portanto, o sistema familiar. Além de que a interação de sistemas não são apenas os sistemas familiares. Nós também pertencemos ao sistema da cidade onde nascemos, da terra onde nascemos, da religião onde nascemos, portanto, e por aí fora. E mesmo que nós mudemos de cidade, nós fazemos parte desse sistema também. Se nós mudamos de país, também fazemos parte desse sistema. Então, nós somos literalmente e naturalmente uma interação de sistemas e como é que esses sistemas interagem dentro de nós. Então, as constelações é uma ferramenta que Bert Hellinger, não é, intuiu, recebeu, percepcionou. Não é? Eu olho para Bert Hellinger, eu não tive a oportunidade de o conhecer pessoalmente, mas eu olho para Bert Hellinger e para a energia dele e eu vejo um ser que olhou muito além do óbvio. E se vocês puderem conhecer um bocadinho da história dele, façam isso, façam essa pesquisa, é bastante bonita. Claro, com muitos desafios, não é? Mas todas as histórias têm os seus desafios. Mas esta pessoa também precisava de passar por estes desafios para poder percepcionar isto tudo. Então, aquilo que mais se fala e aquilo que eu posso vos trazer assim é que ele trabalhou, portanto, porque houve uma fase da vida que ele foi missionário, ele trabalhou numa tribo, que é a tribo Zulu, uma tribo africana. Então ele percebeu que havia, que existiam naquela tribo, para ela funcionar minimamente, existiam regras que tinham de ser cumpridas. E é essas regras que ele traz para as constelações, para esta ferramenta. Bert Hellinger é um estudioso, é um filósofo, ok? Bert Hellinger é assim uma pessoa que não ficou a olhar só para a tribo, naturalmente. Ele ele percebeu, viu e estudou e percepcionou as teorias. Ele percebeu como é que os sistemas interagiam e o que é que causava bloqueios, ok? Então nós temos três regras que são essenciais para qualquer constelador, ok? E quando eu digo qualquer constelador é que vocês podem ir para ah, qualquer profissional das constelações, não é? E esta pessoa fazer constelações muito diferentes do que a Diana faz, do que a Maria faz, do que o João faz. Porquê? Porque nós temos uma base, ok? E a partir dessa base, as pessoas depois acrescentam aquilo que lhes faz mais sentido, ok? Mas a base das constelações são três regras, que são chamadas as leis do amor. Até existem livros sobre isso. Okay? E Bert Hellinger também tem muitos livros e, portanto, se vocês tiverem acesso a eles e puderem lê-los e puderem olhar para eles e estudá-los, é sempre muito, muito interessante. Então,
Temos três leis, que é a lei portanto, as leis do amor. Temos a primeira, que é a lei da pertença. Todos fazem parte, ok? E, portanto, quando nós tentamos excluir alguma coisa ou quando tentamos excluir alguém, essa pessoa automaticamente faz parte do nosso sistema. E é impossível excluir, ok? Se alguém for excluído, alguém lá à frente, no sistema, vai representar aquele alguém que foi excluído no passado, ok? Se temos, por exemplo, e aparece muito porque isto é talvez das coisas que mais apareçam, que são os abortos. E muitas vezes as mulheres nem sabem que estão grávidas e têm um pequeno sangramento e acreditam que foi a menstruação que veio mais cedo, não é? A nível das constelações, não é que as constelações sejam pró-vida, mas a nível das constelações, nós estamos a falar da lei da exclusão, não é? Que não existe exclusão. Então, mesmo que aquele embrião tenha tido apenas um segundo de vida, ele tem que fazer parte, ok? Então, por muito que as pessoas queiram esquecer os assuntos, queiram fingir que não existiram, todos os abortos têm que ser integrados. Todos os abortos têm que dar-lhes um lugar. Então, muitas vezes a pessoa pensa que só tem um irmão e depois, na verdade, tem uma carrada deles, porque os pais tiveram bastantes perdas e não falaram sobre isso. E estão no seu direito, não é? Porque todas as pessoas merecem ter a sua privacidade. Mas, quando nós falamos de uma lei de exclusão, tudo o que está a ser excluído lá à frente vai ser mostrado. E há muitas formas de estarmos alinhados com esta exclusão, sabem? Quando, por exemplo, literalmente, e eu vou-vos dar aqui muitos exemplos que aparecem em sessão, quando literalmente eu ganho muito dinheiro, mas depois vem uma despesa gigante e leva tudo aquilo que eu poupei, ok? Ou a pessoa pode realmente também ganhar muito dinheiro e tem sempre despesas extra, sabem? Parece que a vida, a pessoa está sempre escrava do dinheiro. Pessoas que são excluídas, ok? Existe, por exemplo, num trabalho, havia ali uma forma, uma hipótese de subir na carreira e nem sequer aquela pessoa foi vista para essa hipótese, quando ela tinha todas as skills necessárias. Quando na escola somos excluídos, todas as pessoas juntam-se em grupinhos e não querem brincar connosco. Quando. Tantas coisas, meu Deus. Quando nós não atraímos um relacionamento com pessoas saudáveis, ok? Minimamente saudáveis, que todos temos um grau de toxicidade, não é? Estão a perceber? Nós temos que olhar e perceber, ok, o que é que está na minha vida bloqueado e o que é que aconteceu lá atrás. É só isto. É coisa muito simples. Mas claro, há pessoas que têm muito medo de mexer porque acham que vão magoar alguém, acham que vão destruir a vida de alguém. E não, muito pelo contrário. Nós, quando trabalhamos com constelações, nós, quando fazemos este retirar este nó, que é o nó que nós criamos numa lealdade, nós estamos literalmente a permitir-nos ser livres e entregar as histórias dos nossos ancestrais, porque foi as histórias deles, foi com eles que aconteceu. Nós não temos as ferramentas para trabalhar aquilo, nós não temos as ferramentas para, de alguma forma, olhar aquela situação e sanar aquilo, porque aconteceu com eles. O estado emocional é deles, o crescimento é deles, a evolução é deles, nós não podemos mexer nisso. Então, quando nós trazemos essa história para nós tratarmos, isto vai, naturalmente, mais cedo ou mais tarde, bloquear a nossa vida em algum ponto. Ok? Agora, outras duas leis. Temos a lei do dar e do receber. Tem que ser sempre equilibrado. O dar e o receber tem que ser sempre, sempre, sempre equilibrado. Ok? Olha, por exemplo, outro exemplo na questão e que também vai mexer aqui neste exemplo do equilíbrio, mas que também tem a ver com a lei da exclusão. Por exemplo, partilhas de heranças mal feitas. Ok? Por exemplo, e isto existe muito nos campos, nas zonas mais de campo, em que a pessoa achava que estava a fazer o melhor que podia fazer e, por exemplo, no meio da noite ia aos campos mudar os marcos de sítio. Portanto, quem sabe como faz às vezes as marcações dos terrenos, não é? Aqueles que são apenas com os marcos, ir lá e mudar durante a noite os marcos. Isto é também aqui algo que infringe as leis do equilíbrio. Portanto, o equilíbrio entre o dar e o receber, percebam isto, quando nós estamos numa relação, seja uma amizade, seja uma relação de trabalho, seja uma relação íntima, quando eu dou muito, quando eu dou, e outra pessoa não tem a mesma vazão, não tem a mesma capacidade de dar, vai ser overwhelming para ela, vai ser overwhelming para a situação, ok? Vai ser algo que a outra pessoa vai se sentir super pequenina porque não tem capacidade de dar.
ok? Então esta pessoa está a dar e a dar e a dar, não é? Vai subindo, energeticamente sobe, e esta pessoa eu não tenho capacidade para chegar ali, eu não tenho capacidade para dar. Então, naturalmente, há aqui um desfazamento muito grande. Então, tentar sempre equilibrar esta lei do dar e do receber, equilibrar sempre aquilo que eu dou e aquilo que eu recebo. Portanto, é justo, se eu estou a dar algo, também receber, mesmo não seja na mesma espécie, não é? Portanto, eu se estou a dar sem receber, é porque eu também estou aqui a deixar serem alimentadas questões minhas que já têm a ver com outras situações, ok? Que pode ser uma vitimização. Eu sei que às vezes isto choca aquilo que eu digo e já sabem, isto não é pessoal, não é aqui para ninguém específico, mas se isto ressoa é porque alguma coisa aí está a mexer. Então, quando eu estou a dar muito numa relação, porquê que eu tenho necessidade de dar tanto? Porquê que eu tenho necessidade de estar a servir tanto? É para ser vista? É para depois eu poder me queixar que dou muito e que a outra pessoa não dá da mesma forma? E ficando sempre no lugar de vítima? Entendem? Portanto, até que ponto é que esta coisa do dar muito numa relação, seja ela de que tipo for, profissional, amizade, íntima, não é algo que eu preciso olhar para mim? Ah, eu dou muito, eu estou sempre lá, eu estou. Certo, mas porquê? Se tu não recebes o mesmo, não é? Mesma coisa de uma amizade, reparem. Nós temos uma amizade com alguém em que nós partilhamos, 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 outra pessoa não nos dá reciprocidade, porque é que estamos numa relação sem reciprocidade? Uma relação de amizade, ela também tem que ser alimentada, ela também tem que ser crescida em conjunto, alimentada em conjunto, evoluída em conjunto, não é? Então, se eu estou a dar, 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 o que é que me, qual é que é a intenção por detrás do que eu estou a dar? Esta é a palavra. Qual é que é a intenção que eu estou a querer colocar ali para dar tanto? Não é? Onde é que eu quero ser vista? Onde é que eu quero ser reconhecida? Então, se a outra pessoa não está a querer dar, então se calhar eu tenho, não é? Eu não vou obrigar o outro a dar nada. Então eu tenho que dar um passo atrás. Começar a rever a forma como eu me relaciono. Né? E perceber o que é que faz com que eu dê tanto, com que eu queira dar tanto. Isto tem a ver muito com questões de infância, tem a ver muito da forma como eu via os meus pais a relacionarem-se, até mesmo os meus avós. Portanto, isto as constelações não é só olharmos para isto, é trabalharmos várias vertentes. Ok? Então vá, vamos continuar. Isto aqui é a lei do dar e do receber, portanto, a lei do equilíbrio. Tudo tem que ter um equilíbrio. E depois, temos a lei da hierarquia, ok? Que às vezes esta lei é um bocadinho confundida, portanto vamos lá desmistificar esta lei maravilhosa da hierarquia. Quando nós falamos de hierarquia, às vezes as pessoas têm tendência a achar que estamos a falar sobre tenho que honrar a vida, tenho que receber a vida e tenho que aceitar tudo e tenho que, pronto, eles fizeram o melhor que souberam. Não é assim, ok? E eu digo isto sempre quando eu falo sobre constelações. Nós aceitarmos o que aconteceu lá atrás, nós percebermos o que aconteceu lá atrás, nós percebermos que aquela pessoa fez mal porque estava ao serviço do sistema, não tem nada a ver com desresponsabilizar a pessoa. Ok? Se alguém me fez mal, se alguém abusou de mim, se alguém me fez algum tipo de situação, essa pessoa tem uma responsabilidade legal, tem uma responsabilidade que tem que ser colocada. Ok? Nós, quando estamos a ver o sistema a funcionar e a perceber que aquela pessoa bateu, violou, abusou, porque estava ao serviço do sistema, isto aconteceu em muitas gerações, isto é estar ao serviço do sistema, ou estar de diálogo com alguém onde isso aconteceu, ok? Não simboliza que eu vou desresponsabilizar aquela pessoa, que eu vou ter que aceitar tudo. Não, eu estou a falar eu vou olhar para aquilo, para aquela pessoa e tentar ao máximo estar em paz por mim, não é pela pessoa. É por mim, para eu estar em paz com a situação, para eu me conseguir libertar da situação. Né? Quem passou por abuso sabe perfeitamente do que é que eu estou a falar. Então, quando alguém me fez mal, eu não vou estar, pronto, olha, porque aconteceu no sistema e pronto, é uma coisa que é normal, vamos normalizar. Não, não vamos normalizar. Ok? Quando nós falamos nisto, isto às vezes é um erro, ok? Isto é preciso ter muito cuidado aqui, porque são assuntos muito delicados. Quando nós estamos perante um abuso, um abusador, nós quando falamos, os consteladores quando falam, e às vezes esta lei é um bocadinho mal interpretada, e às vezes as pessoas ficam muito chocadas com isto. Quando alguém, um constelador diz, mas tens que aceitar, mas tens que... Calma, ok? Não é bem assim. Até os próprios consteladores às vezes interpretam um bocadinho mal esta lei. A lei da hierarquia apenas nos diz isto. Os ancestrais vieram
antes de nós. Logo, eles têm mais sabedoria da vida do que nós. Ok? Se a minha mãe me teve com 25 anos, então nós temos uma diferença de 25 anos. Portanto, havendo aqui uma diferença de 25 anos, não é? Então ela tem 25 anos mais de sabedoria do que eu relativamente à vida. Não, não é relativamente à minha vida, é relativamente à vida no geral. A nível de evolução, a nível de sabedoria, passou por mais situações do que eu. Portanto, esta é a sabedoria. Agora, quando se fala disto, da lei do equilíbrio, da lei da hierarquia, do aceitar a vida, sim, eu tenho que aceitar a vida como ela me foi dada, porque foi eu que a escolhi. Ok? Agora, isto não desresponsabiliza abusadores, violadores, por aí fora, pessoas que de alguma forma me causaram algo, não é, de negativo, não os desresponsabiliza daquilo que eles têm que passar e daquilo que legalmente e criminalmente têm que passar. Não é? Portanto, existe uma responsabilidade. Não é porque a pessoa está ao serviço de algo que deixa de ter responsabilidade sobre aquilo que está a fazer. Percebem? Então, às vezes há esta, e isto é preciso ter muito cuidado e é preciso ter muita hum, delicadeza, sabem? Delicadeza, muita presença quando estamos a falar de casos de abusos, de casos assim complicados deste género, ok? Aliás, é preciso sempre ter delicadeza, isso para mim é uma coisa que é essencial. Mas é preciso, especialmente nestes casos, não sermos mal interpretados, especialmente quando temos uma pessoa que passou por uma situação destas. E aqui a ideia não é retraumatizar a pessoa, nem é dizer-lhe a ela que ela tem que aceitar aquilo que lhe aconteceu. Não é? Portanto, ela tem que trabalhar aquilo que lhe aconteceu, claro que sim. Mas quando há este espaço de dar à pessoa esta hipótese de ela sair deste sítio, sabem? De amargura, de tudo o que aconteceu ali, porque esta pessoa está a sofrer, não é? E é também ela ter a possibilidade de se libertar. Então nós não podemos obrigar alguém a dizer, ah não, olha, está ao serviço do sistema, tens que desculpar. Não é assim que funciona, não é? Então, às vezes as pessoas tendem aqui a misturar um bocadinho isto é um tema bastante delicado e eu gosto sempre de desmistificar estas coisas, está bem? As coisas aconteceram e têm que ter uma responsabilidade sobre elas. Agora, as leis do sistema não nos dizem em momento algum que o sistema não pode ser responsabilizado por aquilo que aconteceu, ok? Não nos diz disso. Diz-nos sim que nós temos o poder de quebrar padrões e de que esses padrões não passem para as gerações seguintes. Ok? E dizer mesmo isto acaba aqui, isto até é uma das frases bastante fortes que eu utilizo nas constelações, especialmente nestes casos, isto acaba aqui. Portanto, eu agora vou-me cuidar, eu agora vou-me trabalhar e vou-me colocar bem para que sistemicamente isto acaba aqui. E eu vejo-te, eu reconheço, eu percebo aquilo que tu fizeste, não é já segredo, não é escondido no meio de tantos comportamentos normalizados. Ai, porque antigamente era assim, porque antigamente era a fazer. E então? Ok? Esta história do antigamente acontecia e temos que fingir que não estamos a ver, isso para mim não cola. Portanto, antigamente aconteceu, certo, mas isso não me dá desculpa para que as pessoas não sejam desresponsabilizadas, ok? Então, quando nós estamos a trabalhar com uma ferramenta destas, é realmente uma ferramenta muito poderosa e é uma ferramenta que tem que ser trabalhada com bastante cuidado e com bastante olhar amoroso sobre as pessoas, porque eu, enquanto Diana, eu, enquanto esta forma de estar ao serviço, né, enquanto terapeuta espiritual, eu vejo tanta coisa no mundo que nos faz sentir mal por sermos quem somos. Não vai ser numa constelação minha, não vai ser num grupo meu que isso vai acontecer. Ok? Então eu tenho muito esta visão de ahm, ser responsável naquilo que estamos a dizer, ser responsável na forma como tratamos os outros. Não é? Se os meus colegas e outras pessoas gostam de ser um bocadinho mais rudes, que sejam, não é assim que eu trabalho. Especialmente porque eu atraio muitas pessoas que passaram por situações mesmo muito delicadas e eu não tenho o direito de andar a maltratar pessoas. Não é? E acho que às vezes há uma falta de empatia muito grande com as pessoas que nos chegam e nós temos que perceber também qual é que é o nosso terapeuta. Não é? Com quem é que eu quero trabalhar? Com quem é que eu quero fazer este processo? Então escolham bem o terapeuta com quem vocês possam abrir realmente o vosso coração. Meus queridos, obrigado por estarem desse lado e qualquer partilha, qualquer dúvida, estou aqui para vos atender. De qualquer forma, alguma sugestão de vídeos, alguma sugestão de material que gostassem de que eu colocasse aqui, digam. Até já!